noite a todas vocês. Um prazer falar aqui para vocês nessa noite. E a Helenice pediu para que eu pudesse falar de uma meditação, que é a meditação desse ano, a meditação matinal, que é de Ellen White, e do dia 13 de abril. Depois você pode ler. Eu vou dar uma resumida nela aqui, mas ela fala o padrão de santidade. E nós estamos vivendo aí, né? Começando a nossa semana aí, no sábado, e eu sei que às vezes a gente tem alguns temores, a gente tem muitas preocupações, né? Se tudo vai dar certo, e se tudo tá do jeito que a gente pensa, a equipe, né? A igreja. Então, a gente tem algumas preocupações, algumas ansiedades, né? E Hebreus 12, 14, nessa meditação, diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Então, aqui fala para a gente viver em paz e também buscar a santidade, para que a gente possa, então, ver o nosso Senhor. E aqui nos fala um pouquinho sobre as pessoas que estão em posição de responsabilidade, que sou eu e é você também, né? Que temos responsabilidade de proclamar essa verdade, né? Do nome de Jesus, né? E às vezes a meditação diz aqui que nós estamos sem energia espiritual. Por quê? E isso acontece comigo, acontece com você. A gente procura, corre aqui, corre ali, corre aqui, mas a gente às vezes não tem tempo de buscar poder, não é? Eu tenho que fazer a decoração, eu tenho que procurar a pregadora, eu tenho que, não é? Não é? E fora isso, a gente não tem só isso, a gente tem nosso trabalho, seja fora, seja em casa, as responsabilidades que nós temos, né? E às vezes o tempo a gente acaba gastando em outras coisas e a gente não procura o que? A energia espiritual que é concedida para quê? Para que a gente possa ter esse poder vivificante e a gente possa realizar as coisas para Deus, né? Em todos os aspectos da nossa vida. E aí diz assim que às vezes os nossos esforços eles são acompanhados ou de sucesso ou de fracasso, dependendo se a gente vai buscar esse poder ou não. Né? Então, eu achei interessante isso. Essa energia espiritual, às vezes a gente faz o quê? Essa energia é concedida para a gente fazer as coisas, mas a gente não busca essa energia. Né? Então, diz assim, ó, não são... E aí isso é muito importante para a gente, né? Principalmente nós que somos líderes, que estamos à frente desse evangelismo, que estamos à frente de tantos outros projetos, que talvez você vai estar pregando, né? Diz assim, não são os grandes serviços e aspirações elevadas que recebem a aprovação de Deus. Olha só. Então, às vezes, você fala assim, que agora vai ser para... Mas você está organizando, eles são importantes para Deus. Olha, diz assim, ó, não são os grandes serviços. Então só tem valor aqueles que pregam, só tem valor aqueles que cantam, né? Aqueles que vão lá e tocam, né? Um instrumento. Não, diz assim, todos eles são aprovados por Deus, mas o amor e a consagração por meio dos quais o serviço é realizado, seja ele grande ou seja ele pequeno. Então, tudo que a gente for fazer nessa semana e no nosso Ministério da Mulher, e um ministério que talvez você não tenha só o Ministério da Mulher, né? Você tenha outros ministérios também, lembre-se disso, né? Que não são os grandes serviços e as aspirações elevadas que recebem a aprovação de Deus, mas o amor e a consagração por meio dos quais o serviço é realizado, seja ele grande ou seja ele pequeno. Então, amor e consagração, duas palavrinhas que a gente precisa. Eu preciso colocar amor naquilo que eu estou fazendo, né? Vou fazer uma decoração, vou preparar, né? O que você for preparar, um lanche para a noite. Então, é isso que você tem que falar para reúna a equipe, né? E diga para elas, olha, a gente tem que se consagrar, né? A gente tem que buscar a Deus. A semana que vem é uma semana muito importante. Quem sabe a gente poderia
fazer um momento com as irmãs que pudessem, tipo 6 horas da manhã, ou, né, ou mesmo vocês não precisariam se reunir, mas a gente, nesse momento, 6 horas da manhã, a gente vai estar orando por a nossa consagração, para a gente ter mais amor, para que a semana, né, pelos pregadores, igual nós colocamos aí, pelos cantores, por tudo que vai estar acontecendo, né? Então, todo mundo vai estar orando 6 da manhã, 3 horas da tarde, 6 horas da noite. E antes de começar o programa, a gente vai estar orando, porque aqui diz que é o amor e a consagração que nós vamos poder fazer o serviço, seja ele grande ou pequeno. E aí diz que vem as tempestades e as oposições, né? E diz que o quê? Mas que Deus, nós estamos sob as asas de Deus, sobre o abrigo de Deus. Então, pode ser que aconteça algumas coisas durante essa semana, durante a programação, mas para que a gente busque, né? E se entregue nas mãos de Deus. Não, Senhor, olha, né? Se acontecer algum problema, alguma dificuldade, lembre-se que você vai estar debaixo das asas do Senhor, né? E você vai poder ouvir a sua voz dizendo assim: deixo com vocês a minha paz. Amém. A minha paz lhe dou. Não dou a paz como dou ao mundo, né? Então, a paz que ele nos dá, quando a gente busca essa energia, quando a gente busca essa consagração, ela é diferente da paz que ele dá ao mundo, porque as pessoas não procuram, né? Quando você procura, você pode ver que Deus ele vai te ajudar. Essa semana mesmo, eu tive 2 irmãs que as pregadoras, por motivos pessoais, não vão poder estar com elas. E eu fiquei mais desesperada do que elas. E aí eu assim, né? E a gente procurando ajudar e tal. E elas aí, né? Olha, a gente está orando e tal. E aí deu certo, né? Elas arrumaram pessoas, né? Você vê? Então, assim, se você se colocar nas mãos de Deus, né? Aqui diz que quando Jesus soprou o Espírito Santo, ele deu nos discípulos, ele deu, antes deles receberem, né, o Espírito Santo no Pentecostes, diz que ele deu a sua paz como se fossem respingos, sabe? Como se fossem gotas, né, da chuva abundante. Gotas, né, de chuvas, mas depois ele derramou uma chuva abundante aonde? No dia de Pentecostes. Por quê? Porque eles foram se consagrando, eles tinham rivalidades entre eles, né? Então, se a gente tem alguma rivalidade, alguma coisa, às vezes na nossa equipe, às vezes ali com a igreja, alguma coisa, vamos tirar tudo isso para que o Espírito Santo possa, então, derramar a chuva em abundante, né? E foi isso que disse que fez com que eles pudessem o quê? Que eles pudessem fazer uma grande obra para o Senhor, né? E eles puderam fazer, então, o trabalho de ir pregar para o mundo todo. Quanto mais o ministro de Jesus se conecta ao seu mestre, olha que coisa linda, por meio da contemplação da vida de Jesus, quanto mais eu contemplo a vida de Jesus e o seu caráter, mais o nosso caráter se parecerá com ele. E ele vai poder ensinar as suas verdades. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais eu oro, mais esse caráter, vou ter o caráter de Jesus. E as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, essa pessoa ela é diferente, né? Por quê? Porque você tem amor, porque você tem aquilo que Jesus tem, né? Cada característica da vida do grande exemplo deve ser estudada com cuidado. Então, as características da vida de Jesus, né? Estudar. É necessário conversar em forma íntima com ele, olha só. Então, coloque tudo, chore se você tiver que chorar, né? Coloque todas as suas dificuldades, tudo aquilo que você tem. Senhor, olha, isso não está dando certo, me ajude, eu preciso da tua ajuda, né? E tenha certeza que ele vai amenizar, ele vai te dar a paz, ele vai te dar a tranquilidade, ele vai colocar pessoas para poder te ajudar, né? É necessário conversar de forma íntima com ele, por meio da oração e de uma fé viva. Assim, o caráter humano defeituoso, nós vamos falar de restauração, né, essa semana, né? E transformado à imagem de seu caráter glorioso. Então, o nosso caráter, esse caráter defeituoso, cheio de falhas, ele vai se sendo transformado, porque a gente vai contemplando, né? No espelho, você vai contemplando, 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 até que você fala, eu quero ser semelhante, né? Assim, o professor da verdade estará preparado para conduzir pessoas a Cristo. Que Deus abençoe você, né? Que realmente nessa semana Deus
derrame muitas bênçãos na sua igreja, as pessoas que vão estar ali, que vocês convidaram, né? As pessoas que estão estudando a Bíblia, as pessoas que estão afastadas, orem por elas, né? Façam um grupo de oração, não precisa se reunir, né? Mas nós vamos orar, nós vamos estar orando, vamos colocar nossos joelhos no chão para que Deus nos dê muitas vitórias. E aqui diz que a gente só consegue isso se a gente busca essa energia que vem do quê? Deus está pronto para nos dar, o Espírito Santo está pronto para nos dar, basta a gente buscar e a gente querer, para que a gente possa ter esse padrão de santidade e também a gente possa oferecer para as pessoas, né? Que Deus abençoe vocês, né? Que Deus nos abençoe nessa semana para que realmente ela possa ser marcada na nossa vida, né? Talvez o ano que vem você não vai ser diretora do Ministério da Mulher, mas você vai falar, olha, aquele ano foi um ano muito abençoado, né? A gente recebeu grandes bênçãos do Senhor, porque nós nos colocamos nas mãos dele. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que linda. Vacileide, agora é com você. Estava desligado aqui o áudio. Na verdade, é minha despedida. Foi muito bom, eu gostei bastante. Não vou nem colocar slide, que algumas coisas estão aqui, eu vou usar uns 5 minutinhos, mas Deus é maravilhoso, né? Eu acho que Ele é completo, que Ele é perfeito, que Ele direciona todas as coisas. Ele faz brilhar algumas coisas na nossa mente, a gente comenta com alguém, igual eu comentei com a Maria Tereza, e abraça assim a ideia com tanto carinho, com tanto amor, e faz a gente fazer isso que a gente fez, né? E eu não me importo de acabar com poucas pessoas, isso é super normal, a gente faz assim na vida, né? A gente entra nas coisas e depois os percalços da vida faz a gente desistir, mas o importante é que a gente está aqui, que você esteve aqui até agora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor tocou no coração de vocês, não é? Eu até preparei aqui algumas dicas importantes, né? Que a gente tem que relembrar, tá? Algumas mudanças. Mudança número 1, fale naturalmente. Seja você, fale com bastante naturalidade, como se fosse Deus falando às pessoas que estão à sua volta, né? Número 2, seja natural. O natural é o que eu gosto de falar. Seja você mesmo, você do jeitinho que você é especial para Deus, né? Ser natural é você não se preocupar com o que está acontecendo em você, e sim com o que está acontecendo à sua volta, né? Número 3, sabia que transpiração é melhor que inspiração? Mas que os dois é muito melhor? Então, use os dois. Use a inspiração do Espírito Santo e, se precisar, transpirar no contexto de você ler mais vezes, né, memorizar as coisas que você vai falar, é melhor, tá? Número 4, comece falando baixinho, aí vai chamar até um pouco a atenção do pessoal para que, o que essa mulher está falando? E depois você vai aumentando, né, a voz. Número 5, transfira seu medo para aquele que pode todas as coisas na sua vida, que é Deus, não é? Vai dar medo mesmo, vai tremer mesmo, vai ficar, às vezes, suando, friozinho na barriga, mas o mais importante é você ir, vai com a graça de Deus que vai dar certo, né? Número 6, deixe seu medo em primeiro plano. O que quer dizer isso? Você não dá para a gente ignorar ele. Então, cuide dele em primeiro plano, usando, quem sabe, aquela técnica do acalme-se que nós mencionamos durante o curso, tá bom? A mudança número 7, a Pro Maria Tereza já mencionou. Para a gente se dar a Deus,
é necessário consagração, gente. Eu não tenho como aparecer em público ali sem antes ter feito e estar fazendo a minha consagração a Deus. Leitura da palavra de Deus, não é? Leitura das meditações é muito importante. Oração, oração. Você tem o seu cantinho, igual a Helenice estava falando, o meu aqui é no meu quarto. Se a porta do meu quarto, se eu estiver em casa, a porta do meu quarto estiver fechada, ninguém entra. Eu até brinco aqui, ó, nem respira, porque eu não vou atender. Porque eu estou ali no meu cantinho, ou aqui no meu escritório, né? Em oração e consagração a Deus. Isso é muito importante. Número 8, ouça e assista coisas importantes de pessoas que você gosta, de pastores, né, de irmãs. A gente tem muito recurso, não só de livros, né, de coisas para a gente ler, mas de pessoas que pregam muito bem, que a gente pode usar aí, né, como um modelo. Eu nem vou mencionar nome de mulheres, Rosana Alves, ela é perfeita, maravilhosa, eu gosto muito de ouvir ela, entre outros que a gente conhece. A número 9 e última, faça uso da sua memória. E aí é o que eu falei, treine, faça uso da sua inteligência, treine bastante, leia bastante, às vezes converse com alguém sobre esse assunto sem antes ir lá para o público, às vezes dá umas ideias muito bacanas. E não esqueça, ore antes, leia antes, ensaie antes, aplique antes e busque a presença do Espírito Santo antes de qualquer coisa. No final, eu termino com essa passagem que eu gosto bastante, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que Deus está no comando de todas as coisas, assim como está na minha vida, vai estar na vida de cada uma de vocês também, porque é tudo para a honra e glória desse Deus poderoso, tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Amém. Amém, que lindo. Agora, Marcileide, Deus vai nos dar o privilégio de ver um pouquinho daquilo que Ele tem feito na vida dessas mulheres. Sim. Quem é a nossa primeira oradora de hoje? Quem vai primeiro? Conceição ou Jennifer? Calme-se. Vamos lá? Conceição está com o áudio ligado. É você, Conceição? Quem vai fazer o número 2? Eu sou. Você, né? Então, já lá. se prepara aí. Nós vamos orar agora. E logo em seguida, então, que o Espírito Santo te use, minha querida. Amém. Hoje, use sempre. Que você seja um vaso de bênçãos. Vamos orar, então? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos nessa noite, nos colocando em suas mãos, à sua disposição. Que o Senhor agora conduza nossas duas oradoras para que seja para a honra e glória do seu nome. Não estamos aqui com a intenção de mostrarmos o extraordinário, porque o extraordinário já foi feito na cruz. Nosso trabalho é mostrar quem nos resgatou e quão maravilhoso é saber que somos tão amadas, tão aceitas, a ponto de o Senhor morrer por nós na cruz. Agradecemos pelo privilégio de sermos portadoras de luz. E aqui nos colocamos em suas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Amém. E que a graça do Senhor seja abundante em cada vida que irá receber as minhas pequenas palavras. Mas eu não sou perfeita, não sou ainda uma profissional. Mas eu me coloco nas mãos do Senhor para fazer a sua obra. E eu sou a Conceição Amorim, faz pouco tempo que eu me converti ao adventismo, e eu congrego na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Parque Maria Fernanda, Zona Sul de São Paulo. Hoje,
o tema que eu venho trazer é sonhos coletivos, né? Para isso, a gente precisa saber o significado de sonhos. Então, eu registrei, pesquisando na Infopédia, alguns significados. O primeiro deles, sonhos são atividades não dirigidas que se manifestam durante o sono, pelo menos nas suas fases menos profundas, da qual, ao acordar, pode-se conservar a lembrança. Sonho é um conjunto de ideias e de imagens que perpassam o espírito durante o sono. É aquilo que é produto de imaginação, fantasias ou desvaneios. Sonho é desejo veemente, é aspiração. E também, sonho é uma utopia, um projeto cuja execução parece muito difícil ou impossível. Sonho é ilusão. Sonho são coisas belas ou agradáveis, são visões. Isso é o significado de sonhos no dicionário do homem. Mas eu escolhi na palavra de Deus uma porção que está em Números, capítulo 12, versículos 5 a 6. A Santa Palavra de Deus nos direciona nesse assunto assim. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Míriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visões a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigma, pois ele vê a forma do Senhor. Amém. Quantos têm sonhos? Na verdade, quantos sonhos temos? Ficou escuro, apagou a energia. Que sufoco. Sério? Ai, você tá vendo? Ficou tudo escuro. A gente está te ouvindo, pode continuar. Você consegue ler? Não, né? Não, porque ficou escuro. Mas eu tô usando o celular. Nossa. Passa para outra, deixa a outra fazer, ela volta Quem depois. sabe chega, verdade. Ai, que triste. Que pena, fica calma, tá tudo certo. Estamos entre amigas, tá bom? Acontece. Aí voltou. Boa. Então, é a minha pergunta. Quantos já sonharam? E quantos têm sonhos? Eu imagino que todas as pessoas têm sonhos, né? Crianças sonham, jovens sonham, adultos sonham, reis, e até pessoas pagãs. As pessoas pagãs também, elas tiveram sonhos, e não foram somente sonhos de uma ilusão ou de uma ansiedade, mas foi de uma veemência, né? O próprio Deus se manifestou através de sonho para falar com pessoas pagãs, né? Então, acreditamos que os sonhos, eles fazem parte da nossa vida cotidiana, né? Tanto para o nosso planejamento quanto para a nossa idealização, né? E não somente as pessoas simples, elas são usadas por Deus. Não somente as pessoas instruídas, elas ouvem o Senhor falar através de sonhos, mas também os simples, os analfabetos, né? Vamos pensar. E os sonhos, eles não são somente materiais, eles são espirituais, né? E, com exemplo, eu pesquisei alguns pagãos que foram pessoas muito importantes na história do mundo, né? Que foram Faraó,
né, no Egito, e também Nabucodonosor, né, lá no Império Babilônico. Quando o faraó ele teve o seu primeiro sonho, ele ficou muito assustado, porque era uma revelação, e nenhum mago, nenhum caldeu podia revelar o sonho dele. Mas ali havia pessoas que também era sonhadora, né? E que teve o dom de Deus para interpretar os sonhos, né? E não somente isso, para descobrir o que esse homem estava sonhando, né? Porque foi perigoso demais descobrir o sonho dele, que foi José, né? José do Egito, ele estava lá por uma ocasião do destino, mas não foi à toa, né? E ali ele decifrou o sonho de Faraó, que Faraó sonhou com 7 anos de muita fartura no seu país, mas posteriormente, corrigindo, ele sonhou com 7 anos de muita miséria, e depois viria a fartura, né? Só que essa história, ela não se cumpria somente para ele, era para toda a região daquele país, né? Mas José, ele acreditava em um Deus do céu, e ele decifrou o sonho de Faraó. E a segunda pessoa foi Nabucodonosor, que sonhou também 2 sonhos. E dessa vez foi Daniel. Daniel, ele foi encorajado para salvar a vida ali dos magos, né, dos adivinhos, que tentaram, de algum modo, descobrir ou queria que o rei contasse o sonho. Mas ele foi muito persistente e disse: eu não vou contar para ninguém. Aquele que me der a interpretação, ele vai ter que descobrir o que eu sonhei. E então, ele sonhou com a estátua, né? Uma estátua gigante que era da terra até o céu, né? E esse sonho desse pagão era a revelação dos nossos dias, né? Era o que ia acontecer com a história do mundo, né? E Deus revelou para ele. Mas tinha Daniel. Por que Deus não revelou para Daniel, né? Porque Deus queria que um pagão soubesse da história que ia acontecer no mundo. E o outro sonho foi com uma árvore gigante. E eu notei que esse rei, ele sonhava com muita grandeza, né? A ponto de se engrandecer e querer ser maior do que o Criador, né? E lá no livro de Daniel, no capítulo 2, nos conta essa história no capítulo 4, perdão, nos conta essa história da árvore. E quando Daniel interpretou o sonho para ele, então ele ficou muito triste. Mas mesmo assim, ele não desceu da sua arrogância e não adorou o Deus do céu. E por isso ele sofreu a consequência, né, da sua altivez. Ele foi comer com os animais, comer capim, né, dormir no orvalho, né? E aí Deus se lembrou dele mais tarde, depois de passado o tempo que Deus determinou para ele, e Deus restaurou, né, a consciência dele e trouxe de volta o reinado para ele, né? Então, todos os sonhos têm significado? Não, nem todos. Como nós lemos na Infopédia, às vezes o sonho é uma heresia, é um desvaneio da sua cabeça. São coisas que você gravou durante o dia ou em algum momento, e aquilo vem trazendo a sua lembrança, né? Mas quando sonhamos que é Deus que está manifestando ali o seu querer, nós sabemos, porque Ele nos capacita para entender, para ter esse discernimento, certo? Vou ler aqui um pouquinho. Esse mesmo rei, ele teve 2 sonhos, mas a sua arrogância foi tão grande contra Deus que Deus lhe mostrou o que ele era tão pequeno diante da grandeza de Deus. Mas sonhos não é somente isso. O que eu quero falar mesmo
são de sonhos coletivos. É o que está acontecendo aqui, né? Sonhos coletivos, sonhando juntos, né? Uma pessoa que sonha em ministrar, ensinar aqui, essa pessoa é muito grande. Não tem preço diante de Deus esse sacrifício, certo? E para uma ilustração do sonho coletivo, eu escolhi a história do pai de Abraão. O pai de Abraão, ele era um homem muito rico. Ele morava na cidade de Ur dos Caldeus, né? A história nos conta em Gênesis, capítulo 11, versículo 26 e 28. E diz assim: o pai de Abraão se chamava Tera. Eles moravam na cidade de Ur dos Caldeus. Tera tinha 70 anos quando gerou Abraão, gerou Naor e gerou Arã. Tinha um neto chamado Ló, filho de Arã. Abraão era casado com Saraí. Naor era casado com Milca. Então Tera teve a ideia de ir embora do meio dos pagãos, mas conseguiram chegar somente até Arã. Todos juntos, porque Arã havia falecido em Ur e Tera falecera em Arã. E a família tiveram seus sonhos frustrados com isso. No capítulo 12, versículo 1, Abrão se encontra com o Senhor e este disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. No capítulo 12, versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, seu sobrinho, foi com ele, e chegaram à terra prometida, Canaã. Abrão tinha 75 anos quando eles partiram de Arã. Ali eles ficaram, e edificou Abrão um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E de acordo com o livro de Hebreus, Abrão tinha sonhos muito maiores. Os sonhos de Abrão eram maior do que toda a prosperidade que seu pai deixara, do que todas as riquezas da cidade fantástica da cidade de Ur dos Caldeus. Abrão não se contentava com aquela vida, porque ele sabia que logo aquela vida ia se acabar, ia chegar ao fim. Mas ele depositou a sua riqueza no seu coração. O maior tesouro que ele encontrou foi na terra celestial. E, pela fé, Abraão não foi somente um profeta. Abraão, ele foi amigo de Deus, porque ele acreditou que as informações que o pai dele havia passado para ele sobre o sonho de ir embora da terra dos caldeus, de Ur para Canaã, era muito maior do que toda a riqueza que eles tinham. E ele deveria receber por herança. E ele resolveu obedecer e receber essa herança para onde ele ia, pois ele esperava a cidade onde os fundamentos, cujo arquiteto é o construtor, o nosso Deus. E essas informações, elas estão escritas em Hebreus capítulo 11, versículo 8 e 10. Abraão acreditava em qualquer coisa? Não. Ele não acreditava em qualquer coisa. Ele acreditava nas promessas que o pai dele havia feito. De acordo com as instruções que o pai dele passou, ele agora não é somente Abrão, agora ele é o pai da fé. Ele já foi chamado e é chamado amigo de Deus. Ele conhecia perfeitamente a voz do Senhor. E nós? Será que conhecemos a voz do Senhor? Será que nós sabemos qual é o sonho de Deus para nós? Será que conseguimos realizar o sonho de Deus em nossas vidas? Ou será que apenas corremos atrás de nossos próprios sonhos? É fantástico. Em meio a
tantos ruídos desse mundo, será que nós temos a coragem de obedecer o chamado do Senhor para ir e fazer a missão que Deus nos confiar? Essas são as perguntas que eu faço. De todas as riquezas do mundo, nós devemos guardar uma maior que todas. É um tesouro escondido em Jesus. O tesouro está guardado em nosso coração, porque Ele mesmo escondeu em nosso coração. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, o Senhor nos ensina. Ele diz o seguinte: ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e nem o ladrão escavam, e nem roubam, mas ajunteis tesouro no céu, e não na terra. Desse modo, você e eu podemos imaginar-nos morando na mesma cidade a qual a família de Abraão sonhara morar. Uma cidade do reino dos céus. Este é o melhor de todos os sonhos. Amém? E que todos expliquem a todos os sonhos de Deus para cada pessoa. Que o nosso sonho de chegar ao céu não seja individual, mas sim que possamos sonhar juntos, em coletividade, que todos tenham a oportunidade de realizarem os seus sonhos. Os sonhos de Deus, porque o céu inteiro sonha com esse dia tão maravilhoso, de nunca mais sofrimento, nunca mais morte, nunca mais dor. E para sempre com o Pai, com Jesus, com os anjos, para sempre na eternidade. Os anjos que tanto trabalham ao nosso favor. Amém. Os anjos que nos ajudam e pegam pela mão quando está tão difícil. O Senhor Jesus, o próprio, Ele nos consola. Ele pega em nossa mão e diz e mostra o caminho. E que os bens materiais, eles não possam ter lugar para ofuscar tão grandiosa graça que o Senhor nos deu. Amém. Que o nosso foco seja o meio da nossa sobrevivência para vivermos eternamente melhor do que antes de conhecermos a maravilhosa palavra. E que essa palavra seja eterna na vida de cada pessoa. Quantos estão dispostos a trabalhar aí por esta causa? Eis-me aqui, Senhor. Amém. Sabendo que nosso capitão é Jesus, Ele está conosco à nossa frente. Não precisamos temer. Ele já nos fez vencedores e nos capacitou em tudo. E nos diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão consequências. É Jesus quem nos dá os bens materiais. E Ele mesmo nos dá os bens espirituais também. Então, que nos apeguemos e que nos amarremos a esse amor e que sonhemos juntos, porque o Senhor sonha conosco. Amém. É a minha mensagem. Amém. Que linda! Parabéns, viu? Deus seja louvado. Gostei bastante, viu, Conceição? Obrigada, professora. Muito bem organizadinho, Oh, oh. com certeza o Espírito Santo estava com você, né? Que a gente possa pôr em prática esse sonho na nossa vida, né? Amém. De Parabéns. qual igreja é a Conceição? Parque Maria Fernanda, Zona Sul de São Paulo. Não é Paulista Sul, ela? Sim, É. Ah, Ah, você é do Parque Fernanda, sim, ó, que do pastor tudo. Juvenildo? Flávio. Pastor Flávio. Então não é. Antes eu era do pastor Eliéder. Ah, não, então ela é da Paulistana mesmo. Ah, lá também É. tem Parque Fernanda, aqui também tem. Tem, Parque Fernanda. É. Que é pertinho do NASP ali, tem o Parque Fernanda, por isso É. que eu fiquei na dúvida. Mas Aham. parabéns. Foi Parabéns, ótimo. viu? Muito bom. Deus abençoe. Fico muito feliz de ver tudo organizadinho, começo, meio e fim. Maravilha. Deus te abençoe muito, muito
e Deus seja louvado na sua vida, tá bom? Amém, professora. Que Deus te abençoe e abençoe a nós todos também. Amém, amém. Jennifer, é você agora. Vamos lá. Gente, hoje é o último dia. Respira fundo, toma um chazinho. Super normal se demorar um pouquinho, tá bom? Aguenta firme aí, vai ser bom. Vamos lá? Boa noite a todas. Boa noite. Eu sou a Jennifer, sou da Igreja de Vila Periperi, de Pariquara-Sul. Olha, essa é nossa. E eu estava aqui analisando, né, desde quando foi, né, aceito esse chamado, né, e eu coloquei que eu ia falar sobre o Sermão 2, Águas que restaram pela fé, mas não era algo que estava no meu coração. Então, eu fui e montei outro sermão, mas Tudo ainda bem. não falou no meu coração. E aí eu orei e falei, não, esse. Eu vou falar hoje sobre o tempo para tudo, porque foi algo que eu aprendi em um momento da minha vida, né? Que o tempo é de Deus, não é o meu. E para a gente começar, eu queria ler Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8, que nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Capítulo 3 de Eclesiastes, ele explica que há momentos de alegria, há momentos de tristezas, há momentos de desilusão, momentos de surpresa, momentos de sucesso e também momentos de fracasso. As coisas mudam, as coisas passam e as coisas transformam. Nenhuma situação dura para sempre. Na vida, tudo é passageiro. Mas tem uma coisa que não muda, que é Deus. Deus é sempre constante, todos os dias, até a eternidade. Ele é o único que não falha. E quando colocamos nossa confiança nas coisas do mundo, nós temos a decepção, a desilusão. Mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor, quando nós confiamos totalmente a Ele, Ele é fiel. Sem Deus, todas as experiências da vida são inúteis, tem razão nem esperança. Mas quando confiamos no Senhor, encontramos valores nas experiências e assim podemos apreciar a vida que Ele nos deu. Muitas vezes nós queremos tudo naquele momento, nos precipitamos algumas vezes sem esperar qual é o tempo certo, sem esperar qual é o tempo do Senhor. E isso não é bom. Construir a casa na areia é mais rápido que construir na rocha, mas ela não é sólida. Se nós apressarmos passos, iniciando coisas pelas quais não estamos preparados, nós podemos ter no meio do caminho o sofrimento. E é importante procurar o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus na nossa vida? Esperar o tempo de Deus é aprender a ter paciência, é aprender a ter domínio próprio, é aprender a ter equilíbrio. Quando esperamos o tempo certo, descobrimos uma alegria especial nas coisas que Deus nos dá. E muitas vezes, quando nós queremos algo em nossa vida, e muitas vezes pensamos, como seria tão bom se eu tivesse aquele carro do ano, ou então, como seria tão bom ter aquele sapato, aquela roupa, ou mesmo até a tão sonhada casa própria. Mas logo nos esquecemos de tudo isso, né? Das coisas que Deus tem preparado para nós. E quando nós queremos algo
Às vezes, quando não é nos concedido, nós ficamos muitas vezes tristes e desesperados. E muitas vezes dizemos isso, né? Como seria bom ter isso ou aquilo. Mas será que seria bom mesmo? Se tudo aquilo que nós sonhamos hoje se realizasse com o que eu quero, será que realmente isso seria bom para a minha vida? Nunca podemos esquecer de Deus, dos planos que Ele tem para mim e para você. A verdade é que Deus conhece a gente muito bem. Ele sabe quais são as nossas necessidades, Ele sabe quais são as nossas preocupações, as nossas angústias, sabe aquilo que necessitamos. E somente Ele sabe o momento certo de agir, o momento certo de responder sim, esse é o momento. Ou então não, aguarda mais um pouco. É o tempo que Ele determinar para a nossa vida. Muitas vezes, quando estamos ansiosos, né, querendo alguma coisa, muitas vezes questionamos: onde o Senhor está? Por que não me atende? E diante do silêncio do Pai, desanimamos. E muitas vezes ficamos frustrados e acabamos nos afastando dele. Porém, mesmo que as orações não sejam atendidas, tenha certeza absoluta que Deus te ouve e no silêncio dele serve para que nós o busquemos, para que nós aprendemos a ter a comunhão, a ter o contato íntimo com o Senhor a cada dia. Por isso, faça desse momento uma oportunidade de você chegar perto de Cristo. Eu sei que é muito difícil aceitar o tempo de Deus. Afinal, esperar por algo que queremos nos deixa ansiosos, nervosos e muitas vezes tristes. Mas essa espera faz parte de um processo divino, que tem por objetivo nos mostrar quem somos verdadeiramente e o quanto estamos dispostos a perseverar em nossas convicções. Eu escolhi esse texto e eu queria deixar com vocês um pequeno testemunho, né? Há um tempo atrás, a minha filha passou por um processo muito difícil, né? Foram quase uma semana lutando em casa, hospital, e ninguém sabia o que essa menina tinha. Então, numa quinta-feira, resolveram internar ela, né? Para descobrir o que ela tinha. E aí começaram as crises de convulsão. E aqueles momentos foi um pior que o outro. Foi um momento muito difícil. E muitas vezes eu perguntava: Senhor, onde o Senhor está? Eu sei que eu era errada de pensar daquele jeito. A minha vontade era que a minha filha fosse curada naquele momento, naquele dia, e que eu pudesse trazer ela para casa. Mas não era o meu tempo, era o tempo de Deus. E assim foi se passando semanas, e um domingo eu já estava desesperada, porque a minha filha nem os olhos abria mais. Então eu conversei com o Senhor, e eu falei: Senhor, eu não sei quais são os seus planos, eu não sei qual é a sua vontade, mas que eu peço que seja feita a sua vontade, Senhor. E que, se for da sua vontade, o Senhor envie um anjo para que consiga diagnosticar o que a minha filha tem. E na segunda-feira ele enviou um anjo. E então, uma nova médica veio e pôde então escutar o chorinho da minha filha. E ela então chegou perto de mim e falou assim: mãe, sua filha tem problema neurológico? E eu falei: não, não tem. Aí ela falou assim: mas ela está com choro de criança com problema neurológico. Mas não se preocupe, os médicos, os neurologistas estão chegando. Então, eu pude ter a certeza que Deus estava comigo. Era o primeiro sinal. Minha filha foi ficando cada dia pior, pior, mas eu confiava no Deus do impossível, no Deus que poderia, se fosse da vontade dele, devolver a minha filha. E aí ela precisava fazer um exame, e esse exame era feito numa outra cidade, né? E não tinha aqui perto, era só em Curitiba. E então,
esse exame custava um valor X, nós conseguimos esse valor para poder fazer esse exame. E quando estava tudo pronto, a assistente social veio ao nosso quarto e falou assim: mãe, o médico está descendo e vai fazer aqui em registro o exame dela. E tem mais uma notícia, ele não vai cobrar nada. Amém. Então, agradeci muito a Deus, porque mais uma vez Deus falou no meu coração. E assim foi se passando outros dias e outros dias. Descobriram que a minha filha tinha. Ela estava com encefalite e uma síndrome chamada ADEM. Ela podia sair daquele hospital com vida, mas muitas vezes com sequelas, sem andar. Ela usava sonda, né, para se alimentar. E um certo dia ela acordou ansiosa, agitadinha, querendo arrancar a sonda do seu nariz. A médica veio e falou: mãe, é um bom sinal. E já tirou a sondinha do nariz dela, perguntou o que ela se alimentava, eu falei que era banana com aveia naquele momento, né? E resumindo a história, ela queria almoçar, mas ela não queria almoçar ali na sua caminha, ela queria almoçar com as outras crianças, né, no corredor da pediatria. Só que ela não queria ir no meu colo, ela queria ir andando. E eu segurei sua mãozinha e nós fomos caminhando até a mesinha onde as outras crianças se alimentavam, né? E aí o médico veio, o neurologista, ficou paradinho olhando os primeiros passinhos dela, ele também não acreditava. E daqui a pouco ele veio com a pediatra e falou: mãe, vamos para casa. Eu falei: mas como assim? Aí ela falou assim: ela vai para casa, está recebendo alta, vai continuar o seu tratamento em casa. Amém. E aí a enfermeira falou assim: como a Maria Clara acordou praticamente agora, tiraram a sondinha agora, está dando os primeiros passinhos agora, como ela vai para casa? E a enfermeira levantou as mãos para o alto e falou: graças a Deus, é somente Ele que está permitindo ela ir para casa. Amém. E eu pude aprender que não é o meu tempo. Foram 27 dias internada, mas foi tudo no tempo de Deus, no tempo que Deus determinou, né? A gente, por mais que viesse angústia, tristeza, que era o tempo de Deus. E muitas vezes ali na beira da sua caminha a gente cantava, porque eu pedia para o Senhor: tranquiliza o meu coração, porque está doendo, porque está sangrando. E Ele então colocava louvor em meus lábios, para que eu pudesse cantar para minha filha. Então eu agradeço muito a Deus, porque eu aprendi a esperar no Senhor. Nós temos a liberdade para fazer as nossas escolhas, mas o caminho que o Senhor preparou para seguirmos é somente feito por Ele, no tempo que Ele determinar. Por isso, hoje, o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer para a minha vida? Será que nós temos que aprender a ter paciência, a esperar no Senhor? Porque nosso dia a dia é tão corrido, e muitas vezes nós queremos tudo para hoje, para ontem, e não entregamos para o Senhor. Como anda o seu relacionamento com Deus? Você deseja melhorar o seu relacionamento com Deus? Tem você esperado no Senhor? Entregue nas mãos do Senhor. Confie nele, porque Deus é maravilhoso. Porque Deus é Pai. Deus é misericordioso. Que Deus possa ser o primeiro na sua vida. Que você possa esperar o tempo certo, o tempo que Deus determinar para você. Esse é o meu desejo e a minha oração nessa noite. Amém. Um minutinho para respirar, né? Muito bom, maravilhoso. Estou muito feliz, muito feliz. Que coisa encantadora, né? 2 sermões que tocam o nosso coração. Isso é muito importante, né? Que nos faz ir até o céu e deixa a gente lá, né? Gostei, gente. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz e muito orgulhosa de vocês também, tá bom? Aqui não tem certo, não tem errado, tá? Aqui tem a presença de Deus direcionando todas as coisas.
Então, que Deus abençoe vocês e que Deus seja louvado na vida de vocês. Muito feliz e muito agradecida também, tá bom? Helenice? Parabéns, Jennifer, viu? A Conceição, que Deus continue usando vocês, a experiência de vida, né? Isso é muito importante. A Conceição está começando agora, né, Conceição? A Linda. sua carreira na fé, continua firme no Senhor. A Jennifer aí, né? Deus mostrando para ela e para a gente também, né? Que Ele tem o tempo dele, que a gente tem que confiar. Que Deus continue abençoando vocês, viu? Muito lindo. Parabéns. Gratificante ver o Senhor já operando esse milagre. Tá ruim o seu som, Helenice. Tá rouco. Estava na tomada e agora que eu descobri que meu filho tinha tirado a extensão da tomada do quarto dele. Os filhinhos, coisa Eu linda. vou ter que falar pelo computador. Ah, sim. Deus continue abençoando a todas vocês. Que gratificante esse momento juntas. Sim. Para fechar esse momento, eu gostaria então que a Maria Tereza orasse para a gente e a Leda completasse essa oração. E aí nós vamos para a nossa foto e aí tem uma surpresinha, tá bom? Estão me ouvindo? Posso orar? Vamos orar. Querido e bom Pai que estás nos céus, que noite abençoada, Senhor. Ouvir a tua palavra, passar esses momentos tão especiais. Talvez nós tivemos um dia tão agitado, com tantas coisas, Senhor, mas o Senhor fazia isso quando esteve aqui. O Senhor tinha dias agitados, mas o Senhor parava, buscava forças espirituais do Pai, e hoje nós buscamos, Senhor. O Senhor abençoou a Conceição, abençoou a Jennifer. São histórias, Senhor, de vida, de transformação, de milagres, e nós queremos louvar o teu nome, Senhor, louvar o teu nome, porque o Senhor tem um tempo especial para a nossa vida, o Senhor tem sonhos para nós, propósitos para nós, que possamos colocar a cada dia a nossa vida nas tuas mãos e fazermos sempre o melhor, para que o Senhor possa nos usar, nos transformar e que possamos falar deste amor para as pessoas, para a nossa família, e nos prepararmos para aquele grande encontro. Abençoe cada uma dessas mulheres preciosas do Senhor, como lemos na tua palavra também, Senhor. O Senhor, sejam grandes ou pequenos, Senhor, os nossos sonhos, sejam grandes ou pequenos os nossos trabalhos, mas o Senhor quer que nós tenhamos amor e consagração a cada dia, buscando o poder do Espírito Santo. Muito obrigado por esses momentos tão especiais. Santo Deus, nosso Pai, ainda estamos na sua preciosa presença. Que noite agradável, Senhor. Como é maravilhoso ouvirmos e abrirmos a tua palavra. Muito obrigado, grande Deus, porque como a Maria Tereza falou, diante de um dia corrido, ou sei lá como é que foi na vida de cada uma de nós estamos aqui agora, neste momento, e podemos ouvir a tua palavra. Deus querido, abençoe a cada mulher aqui, Senhor Deus. Muito obrigado porque elas estão aqui, porque estão interessadas e porque o teu Santo Espírito tocou no coração delas. E que hoje possa perpetuar até aquele grande dia. Acabamos hoje uma primeira etapa, mas que as demais etapas possam ser conduzidas pelo teu poder e pelo poder do teu Santo Espírito. Que o Senhor abençoe cada uma delas em todas as circunstâncias da sua vida, seja emocional, espiritual, financeira, relacionamento, Senhor Deus, que o Senhor possa ajustar todas as coisas. Pai querido, quero entregar cada uma delas nos teus largos braços de amor. Cuida delas, Senhor Deus, direciona a vida delas, mas principalmente direciona a sua vida espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a gravarmos as tuas palavras na nossa mente e no nosso coração, porque não queremos pecar contra ti, e que possamos também ser usadas por ti, para tanto, Pai querido, perdoa os nossos pecados.
Nós erramos diante de Ti, Senhor Deus, através de palavras, de ações, de pensamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a não pecar contra Ti. Muito obrigado porque o Senhor nos usa e porque estamos à Tua disposição. E o Senhor faz de nós um instrumento em Tuas mãos. Mais uma vez eu peço, abençoe a cada uma delas. Quero te pedir também, Senhor Deus, que toma nos teus braços de amor a Maria Tereza, que abraçou essa ideia, a Helenice também, que implementou essa ideia para nós, para as mulheres. Enfim, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-las e a todos nós e estender essas bênçãos também aos nossos familiares, onde quer que estejam, pois ao Senhor nosso Deus toda honra, toda glória e todo louvor, hoje até aquele grande e lindo dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Acabou? Cadê o chazinho para a foto? Agora nós. Cadê Lenice? Baixou, caiu. Chazinho, foto. Muito bem, viu? Câmeras abertas, Vani, Maíse, Miriam, Lúcia, Lilian, Vanessa. Olha, tem... Voltou 2 páginas. Olha. Me ouvindo aí? Muito bom. As meninas que pregaram hoje. Sumiu a voz, Lê. Aí. Nossas 2 pregadoras de hoje, vocês vão receber a Bíblia Journal. Oi, que linda! Muito bom! Parabéns! Oi, Helenice, a da Jennifer, você manda para cá, para eu poder mandar lá pro pastor Anderson, né? A Vanessa está assistindo aí, viu? Também. Ela só não está com a câmera dela aberta. Olha só, está apresentando, né? Sim. Apresentando, olha só. Muito bom! Também para nossa querida palestrante, não podia ficar sem uma dessa, né, Alice? Obrigada! Então, você também vai receber um carinho nosso uma Bíblia dessa. Porque obrigada, viu? A das vai ser de espiral, tá, meninas? E a dela é essa daqui. Essa Bíblia é muito boa, nos ajuda a criar o hábito de anotar, de memorizar, e você pode colar, montar, né? A de espiral você pode colar adesivos nela. Essa daqui é simplesmente para anotação mesmo. É uma gratidão poder estar com vocês. Agora eu quero ver se o meu celular... Sorteio? Para eu colocar o final. Calma, já vamos terminar. Prontinho, filho? Está chegando aqui o encerramento, só um momento aqui, para a gente poder terminar. Agradecer também a Verônica, né, que esteve aí com a gente pós-horário de trabalho, todos os dias, nos ajudando, nos fortalecendo. Opa, agora vai. Deixa eu achar aqui. Muito bem. Verônica, você me permite... Deixa eu só sair aqui um pouquinho. Oi, irmã Aparecida Trigo, tudo bem? Para compartilhar com vocês um trabalhinho que o meu filho acabou de fazer. Deixa eu ver se eu consigo essa coisa. Chegou. Vamos ver como ficou junta. Tá grande, gente? Olha, que legal. Lindo. Que tudo! Ah, não, de novo não. Ah, filho. Travou. Calma que ele volta, calma.
Voltou. Olha só, e foi de hoje. Assim eu não aguento, viu? Bacana. Sei. Eu que deu tempo dele montar aqui para a gente. Que emoção. Um beijo no coração de todas vocês. Que Deus continue abençoando a vida de todas. Todas, gente. Essa vida só tem sentido. Sim. O sangue de Cristo nos protege a cada dia, a cada manhã. Obrigada a todos vocês. E eu quero terminar aqui, mostrando um foto final que vocês vão receber logo aí, todas as que fizeram a prova. Se não foi bem na prova, não tem problema, faça de novo, porque é a sua avaliação, né? De conhecimento. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, o presente maior, para que você guarde aí na tua casa. Vocês gostaram, meninas? Muito bom, ficou lindo. Esses pequenos certificados nos lembram do nosso crescimento. Por isso, sempre quando eu faço uma atividade, eu gosto de certificar, para que quando você estiver assim, triste, se achando pequena, você possa lembrar do pequeno mosaico de conhecimento que Deus te dá. Que Deus te abençoe ricamente.